A juiz esclarece. Vamos continuar hoje no tema relativo à união de facto e à respectiva dissolução. Já vimos que a união de facto é aquele vínculo que se estabelece entre duas pessoas, independentemente do sexo, em situação análoga à dos cônjuges, por período não inferior a 2 anos. Já vimos como é que se faz a prova dessa união, como é que se prova a dissolução. E uma das questões que se levanta, já vimos que a declaração judicial da dissolução da união de facto não é obrigatória, a solo. No entanto, quando se pretende a produção de efeitos que dela decorram, tem de haver propositor de uma ação onde se declare precisamente isso, onde se reconheça a vivência e a união de facto, que se reconheça a dissolução, de forma que possam ser produzidos os efeitos que dela se pretendam extrair. Nomeadamente no que se refere a ações como visando a atribuição da casa de morada de família no caso de dissolução da união de facto. Portanto, pode-se discutir, depois de dissolvida uma união de facto, qual é o membro da união de facto mais carecido que precisa de ficar a residir naquela que era a casa de morada de família. Portanto, aquele membro da união de facto que pretenda que lhe seja atribuída a casa de morada de família terá de pedir em simultâneo o reconhecimento judicial, portanto, a declaração judicial da dissolução da união de facto. O que se discute neste caso é se é um pedido autónomo ou se é um mero pressuposto do segundo pedido. Existe essa polémica também nos tribunais, sendo certo que se considerarmos que são 2 pedidos autónomos que têm de ser acumulados, a não formulação do pedido de declaração judicial da dissolução da união de facto poderá ser impeditivo da procedência do segundo pedido, que é, neste caso, que eu mencionei, o da atribuição da casa de morada de família. Se considerarmos que a simples verificação da dissolução da união de facto é um mero pressuposto, mesmo que não tenha sido pedido explicitamente, tal não irá impedir a procedência do segundo pedido, que é de atribuição da casa de morada de família. Portanto, temos de estar cientes que existem estas problemáticas e divergências nos tribunais e que, pelo sim, pelo não, será sensato formular ambos os pedidos em acumulação de pedidos, de forma que, em função de um entendimento ou de outro, não se dê o fracasso da ação no que se refere ao pedido de atribuição da casa de morada de família, simplesmente porque formalmente não se formulou o outro pedido de declaração judicial da dissolução da união de facto, tal como parece decorrer da lei da união de facto, na parte em que diz que qualquer ação em que se pretenda, portanto, que se produzam efeitos decorrentes da dissolução da união de facto, tem de ver acumulado nessa mesma ação o pedido de declaração judicial da união de facto. Posto isto, uma das situações em que se levanta a questão de saber se é necessário ou não a prévia declaração judicial da união de facto ou em acumulação de pedidos, portanto, uma das situações em que essa dúvida se coloca é nos casos em que, durante a união de facto, ambos os membros da união de facto tenham adquirido um bem, por exemplo, um prédio, em comum, em partes iguais, em copropriedade e, cessada a união de facto, pretendam pôr termo à divisão. E uma das questões que se levanta é se, nesse caso, é ou não necessário, portanto, invocar quer a união de facto, quer a respectiva dissolução, e se do reconhecimento dessa situação e da declaração judicial da dissolução da união de facto, depende ou não o pedido de divisão dos bens que foram adquiridos em comum. Pois bem, neste caso não será necessário. Isto porquê? Porque, independentemente da união de facto, o certo é que os membros da união de facto adquiriram em comum, em partes iguais ou em partes diferentes, isso dependerá do que consta do título aquisitivo,
determinado bem. E temos o regime da compropriedade que é aplicável, quer se trate de pessoas unidas de facto ou dois estranhos que, em comum, tenham adquirido determinado prédio. As regras serão precisamente as mesmas. Bastará invocar, portanto, a aquisição em regime de compropriedade e pretender fazer uso, exercer o direito que a lei prevê de divisão da coisa comum, para que tal pedido possa ser apreciado e julgado procedente depois de verificados todos os requisitos formais e materiais. Portanto, embora o bem, neste caso, tenha sido adquirido durante a união de facto e se pretenda pôr termo a essa situação de compropriedade depois de fim da união de facto, neste caso, o pedido de declaração judicial da união de facto não tem de ser formulado, não tem de ser conhecido, uma vez que o próprio regime da compropriedade abstrai da qualidade de unido de facto ou não, para que se possa conhecer desse pedido. Portanto, qualquer cidadão unido ou não de facto que tenha adquirido em compropriedade um bem tem o direito, a qualquer momento, até mesmo na vigência da união de facto, de pedir a divisão desse bem. Relativamente a estas questões das ações conexas, diria ainda que dos pedidos, portanto, cumulados com o pedido de declaração judicial da união de facto, nesse caso as ações vão seguir a tramitação prevista para o pedido principal, que é aquele relativo aos efeitos que se pretendam extrair. Por exemplo, no caso de pedido de atribuição da casa de morada de família, não irá seguir os termos da ação de processo comum relativo ao pedido de declaração judicial da união de facto, mas irá seguir a tramitação específica prevista para o pedido de atribuição da casa de morada de família. Na próxima sessão iremos falar de situações em que, dissolvida a união de facto por óbito de um dos seus membros, são pedidos alimentos à herança do membro que faleceu. Nesse caso também, a tramitação dessa ação será aquela correspondente ao pedido dos alimentos. O pedido de declaração judicial da cessação da união de facto não determina, neste caso, a forma processual aplicável. Portanto, será sempre a forma processual a adotar, será sempre aquela do pedido relativo aos efeitos que se pretendem extrair da dissolução da união de facto. Em função disso, irá variar o valor da causa, em função disso, irá variar a necessidade ou não de constituição de advogado, sendo certo que sempre que o pedido principal seja relativo a processo de jurisdição voluntária, como é o caso da atribuição da casa de morada de família, só será necessária a intervenção do advogado na fase de recurso. Relativamente a estas questões relacionadas com os pedidos cumulados com o pedido de declaração judicial da cessação da união de facto, penso ter focado o essencial, espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.